Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Na aula de hoje, vamos aprender sobre formatação básica das células. Apenas lembrando que se vocês não têm nenhuma pasta salva, ao abrir o LibreOffice Calc, ele vai criar uma nova pasta e a gente pode sair digitando os dados que a gente quer, certo? Como é que a gente vai fazer então para inserir dados na nossa planilha? Primeiro, vamos escolher em qual célula a gente quer escrever. No nosso caso, vamos escrever na célula A1, certo? Para começar a escrever na célula, basta clicar 2 vezes nela que o cursor de texto vai começar a piscar. Estão vendo ali piscando pequenininho? Então, vamos escrever na célula 1, planilha da aula 4. Tudo bem? Se vocês apertarem Enter depois de acabar de escrever e de editar a célula, o programa automaticamente vai para a célula de baixo, ou seja, a célula A2, que foi o que aconteceu quando eu acabei de escrever. Agora, ao invés de a gente escrever na célula 2, vamos apertar a setinha para a direita do nosso teclado. Ó, o que aconteceu? Apertar a setinha para a direita faz com que o programa vá para a célula B2, certo? Agora a gente está na coluna B, linha 2. Vamos escrever na nossa célula B2, nota 1, certo? Acabei de escrever, o que eu faço agora? Posso apertar a setinha para a direita, e ele vai trocar de célula para a direita, ou poderia ter apertado Enter e ele iria para baixo. Mas eu quero escrever na célula C2, nota 2. Certo? Na célula D2, vamos escrever soma. Na célula E2, vamos escrever subtração. Beleza. Por enquanto é suficiente. Agora, vamos escrever na célula A3, aluno 1. Apertei Enter, trocou de linha. Vamos escrever na célula A4, aluno 2. Estão vendo como é fácil a gente fazer uma planilha de nota dos alunos, por exemplo? Ao invés de aluno 1, é só escrever o nome do aluno que você deseja botar a nota. Mas uma coisa importante aconteceu aqui. Vocês estão vendo que a planilha da aula 4 passou a coluna A? Por que isso aconteceu? Porque a célula A1 não era grande o suficiente para caber todo o texto que a gente botou. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode modificar a largura da nossa coluna botando o mouse entre o A e o B. Estão vendo que o mouse troca o ícone, ele troca a aparência dele. Se a gente botar o mouse aqui entre quaisquer colunas, isso vai acontecer. Então, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode diminuir o espaço entre as colunas ou aumentar o espaço entre as colunas. No nosso caso, vamos deixar todas elas bem bonitinhas, com pouco espaço sobrando. Estão vendo que parece que ficou mais organizado agora? Certo? E vamos aumentar aqui para a planilha da aula 4 caber na célula A1. Então, vamos agora brincar com outras opções de formatação. Vocês lembram das opções que estavam disponíveis no Microsoft Word? Então, a gente tem as mesmas opções disponíveis aqui no LibreOffice Calc. Então, vamos começar colocando alguns itens da nossa tabela em negrito. Para fazer isso, selecionamos todas as células cujo conteúdo queremos que fique em negrito. Como que a gente faz para selecionar várias células? A gente simplesmente clica e arrasta com o botão do mouse clicado. E ele vai selecionar as células, estão vendo? Quantas a gente quiser e quais a gente quiser. No nosso caso, vamos colocar em negrito das células B2 até a célula E2. Ok? Então, como que a gente vai fazer para botar em negrito? Em primeiro lugar, a gente pode ir no menu formatar, afinal é para isso que ele serve. E, já que a gente está formatando um texto, a gente vem na opção texto. Estão vendo que aqui tem a opção negrito? Se a gente clicar aqui, bum, tudo está em negrito. Mas tem um outro jeito da gente fazer isso também. Como que a gente pode fazer isso? Olha só, se a gente vier
nesse N aqui, botando o mouse em cima, ele já nos diz, ó, negrito. A gente não precisa formatar texto negrito, a gente pode vir direto no N aqui, que ele também bota o nosso texto em negrito, certo? Beleza, mas a gente pode fazer mais coisa que isso. Vamos deixar o cabeçalho da nossa tabela de outra cor? Para fazer isso, a gente seleciona as células que a gente quer que troquem de cor e vamos nessa opção do balde de tinta. Se a gente clicar apenas no balde de tinta, ele vai pintar de amarelo, que é a cor padrão dele. Mas esse amarelo é bem feio. Vamos clicar nessa setinha aqui do lado do balde e ela vai nos deixar escolher diversas cores que a gente deseja, certo? Então eu vou escolher um azul aqui, mas vocês fiquem à vontade para escolher a cor que vocês quiserem. Viram como tudo ficou azul? Bem interessante, né? Vocês têm que prestar atenção quando forem pintar as células que a letra que a gente está usando é preta. A gente pode trocar também para outras cores caso a gente queira. Mas como a letra é preta, normalmente cores muito escuras fazem ficar muito difícil da gente enxergar. Então a gente opta por cores médias a claras, certo? Vamos pintar agora a nossa coluna. Aqui onde está escrito aluno 1 e aluno 2. Como é que a gente faz isso? Bom, selecionamos as duas células. Lembram? Se a gente só clicar no balde, a gente vai pintar de azul, mas eu quero pintar de outra cor. Vou botar um vermelho. Então agora a gente tem o cabeçalho pintado de azul, a lista de alunos pintada de vermelho, certo? Então, uma coisa importante que talvez vocês tenham reparado é que quando a gente pinta as nossas células, aquelas linhas que estavam separando elas somem. Olhem só, vou tentar botar mais espaço aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Estão vendo que a linha cinza que estava aqui não está mais aqui? A linha que estava aqui entre aluno 1 e aluno 2 também não está mais aqui? Por que isso acontece? Porque essa linha ela é chamada de guia. Ela não é uma linha que é visível quando a gente tem essa tabela de verdade. Ou seja, se a gente imprimisse essa tabela agora, nenhuma dessas linhas que está na nossa tela apareceria. Para a gente fazer essas linhas aparecerem, a gente tem uma opção que se chama borda, que a gente pode configurar no nosso programa. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos selecionar primeiro toda a nossa tabela, da A2 até a E4, e vamos clicar com o botão direito. Agora, a gente quer formatar essas células, então a gente vai na opção Formatar Células. Estão vendo como a gente tem várias opções aqui? Como eu falei para vocês, isso que a gente quer trocar se chama borda. Então a gente vai em bordas. E aqui ele está nos mostrando. O que está selecionado agora é sem bordas, certo? O que a gente quer? A gente quer que todas as linhas, todas as colunas, os separadores apareçam. Então vamos botar aqui, ó, definir borda externa e todas as linhas internas. O que isso vai fazer? Se a gente clicar em OK agora. Estão vendo que todas as linhas estão bem fortes e bem marcadas? Isso significa que agora todas essas linhas vão aparecer, essas que estão selecionadas e bem escuras, vão aparecer quando a gente imprimir essa tabela, certo? Uma outra coisa que é bem legal é o seguinte, vamos tentar botar esse planilha da aula 4 bem no meio aqui. Como é que a gente fazia isso no Word? A gente selecionava o texto, certo? Então vamos selecionar o texto e clicava em alinhar ao centro ou centralizar. Clicando aqui vocês vão ver que não teve muito efeito, certo? Por que isso? Porque esse centralizar, ele centraliza dentro da nossa célula. Mas aqui, se vocês olharem, a gente tem a célula B2, a célula B1, a célula C1, a célula D1, a célula E1 que estão vazias. Então o que a gente gostaria na realidade é que o planilha da aula 4 ficasse bem no meio de todas essas células juntos, né? Para ficar bem aqui no meio e ficar mais bonita e mais interessante a nossa tabela. Para a gente fazer isso, tem uma opção que se chama mesclar células. O que a gente vai fazer então? Vamos selecionar todas as células que a gente quer que sejam mescladas e a gente vai clicar na opção mesclar e centralizar células, que é essa opção aqui, estão vendo? Quando a gente clicar aqui, vocês vão ver, olha só o que vai acontecer.
Bom, a planilha da aula 4 agora está centralizada em cima da nossa tabela e todas aquelas células que existiam aqui sumiram e viraram uma só. Mas vamos supor que eu tivesse feito alguma coisa errada, do tipo assim: ah, professor, ao invés de mesclar todas, eu mesclei só a A e a B, o que eu posso fazer agora? É só vocês clicarem mais uma vez no botão que ele separa as células de volta. Então, para a gente mesclar, a gente seleciona tudo que a gente quer mesclar e clica aqui. Se a gente precisar separar, a gente simplesmente clica no mesmo botão de novo, certo? Bem simples, né? Então, tentem brincar um pouco, fica como lição de casa para vocês, brincar um pouco com esses botões que vocês já viram no Word. Por exemplo, de itálico, de sublinhado, de cor do texto. Tudo isso vocês já viram na disciplina de editores de texto. Tentem agora brincar um pouco com isso e ver o que essas opções fazem. Não precisam ter medo, tá? Então, pessoal, nossa aula termina por aqui. Bons estudos e até a próxima!